Boa noite, mães, pais, educadores, educadoras do colégio, alunos, alunas e ex-alunos, todos os amigos da comunidade do Colégio Santa Cruz. É um grande prazer recebermos hoje os palestrantes Flávia Piovesan e Silvio Albuquerque Silva, para tratar do tema tão caro a nós, que é o combate ao racismo. A Flávia Piovesan é professora, doutora da PUC de São Paulo, procuradora do Estado, atualmente licenciada, vice-presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA. Atualmente realiza estudos de doutoramento na Harvard University, na Universidade de Oxford e no Instituto Max Planck. É autora de diversas obras sobre direito, e inclusive uma obra junto com o nosso convidado, Silvio José Albuquerque Silva. É ex-aluna do Colégio Santa Cruz, é membro do nosso Conselho de Administração e é mãe da Sofia, aluna do 8º ano. Nosso segundo convidado é o Silvio José Albuquerque Silva, é graduado em Ciências Jurídicas pela PUC do Rio de Janeiro, mestre em Política Internacional pela Universidade Livre de Bruxelas, diplomata desde 1986 e é o atual embaixador do Brasil junto ao Quênia, representante dos escritórios da Organização das Nações Unidas em Nairobi. É autor de diversas obras, da qual destacamos Combate ao Racismo, Desafios para fortalecer o combate à discriminação racial e a promoção da igualdade, junto com a nossa convidada, Flávia Piovesan. É também tradutor de peças teatrais, de diversas peças teatrais. Inclusive uma peça montada pelo Lázaro Ramos. O nosso convidado, Silvio Albuquerque, está no Quênia, com 6 horas de diferença de fuso, lá já é madrugada, 1h30 da madrugada, e por isso ele gravou a sua apresentação e manda um abraço a todos. Estamos também com a presença da professora Miriam Ferreira dos Santos. A Miriam é professora de Educação Infantil do colégio, trabalhou no NUP, no Núcleo de Práticas Inclusivas, e é integrante do grupo de professores antirracistas do colégio. Ao meu lado está o Eduardo Lopes. Ele é um ex-aluno da escola, é um pai integrante da associação que traz subsídios a alunos negros e indígenas bolsistas, que agora se chama Santa Plural, é o novo nome da nossa associação. Como eu disse, é ex-aluno, pai de aluno, pai do Antônio, do 6º ano, do Pedro, do ex-aluno, e também tem enteados ex-alunos, a Rafaela, a Mariana e o Felipe. Né? Acho muito bacana mostrar esse vínculo de toda a nossa comunidade com o nosso programa antirracista. Queria também agradecer a Débora Vaz, que não pôde estar hoje conosco, nossa diretora pedagógica, e que está nos assistindo online, e a Sandra Medrano, que organiza todo esse programa das Noites Literárias, além de toda a equipe técnica que nos dá o suporte. Então, o programa de hoje nós iniciamos com a palestra do professor Silvio Albuquerque, que foi gravada, e em seguida nós ouviremos a Flávia Piovesan. Eu queria agradecer ao professor Fábio Aidar pelo convite de participar dessa noite literária, organizada pelo Colégio Santa Cruz, e que honra estar nesse evento na companhia da professora Flávia Piovesan, uma referência no campo da defesa dos direitos humanos, intelectual refinada e, por sorte, uma amiga muito querida. Eu estou em Nairobi, no Quênia, onde exerço o cargo de embaixador do Brasil, mas, como disse ao Fábio numa conversa que tivemos quando ele me convidou para participar desse evento, eu participo desse evento como membro do mais antigo Comitê de Promoção dos Direitos Humanos das Nações Unidas, o Comitê sobre a Eliminação da Discriminação Racial, conhecido como CERD. E eu propus ao professor tratar de um tema que é um tema sobre o qual eu tenho refletido ultimamente bastante, intitulei Diversidade, Inclusão e Equidade como valores essenciais na educação do século XXI. E vou procurar ser direto, não pretendo ser professoral, apenas
quero iniciar por uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos que marcou a metade do século XX, com um caso emblemático chamado Brown versus Board of Education, que basicamente se referia a um caso que ocorreu no Kansas, uma cidade chamada Topeka, e basicamente eu quero tratar do chamado teste das bonecas, decisivo para a decisão da Corte que declarou inconstitucional a segregação racial nas escolas. Então, basicamente, em grande síntese, a ação envolve a revolta de um pai, o Sr. Oliver Brown, negro, impedido de matricular sua filha numa escola pública próxima da sua residência, que esse fato ocorreu em 51. A filha do Sr. Brown foi obrigada a embarcar diariamente num ônibus que a levava a uma escola segregada muito longe da sua casa. Então o pai recorreu à Justiça Estadual, perdeu a causa, e recorreu à Justiça Federal, perdeu novamente, e recorreu à Suprema Corte dos Estados Unidos. A decisão histórica que declarou inconstitucional a segregação nas escolas é de 17 de maio de 54. Bom, o que eu quero destacar nessa decisão é basicamente um argumento de ordem técnica, psicológica, que foi introduzido pelo advogado do caso, que era o futuro juiz da Suprema Corte americana Thurgood Marshall, que se baseou num estudo de 2 psicólogos casados, Kenneth e Mamie Clark. Eles conduziram uma série de experimentos que foram conhecidos coloquialmente como os testes da boneca, para estudar os efeitos da segregação em crianças afro-americanas. Mas, e além disso? Então, basicamente, eles usaram 4 bonecas idênticas, exceto pela cor, para testar as percepções raciais das crianças. As crianças com idade entre 3 e 7 anos foram solicitadas a identificar a raça das bonecas, ou a cor da sua preferência. Raça, evidentemente, seu sentido sociológico. A maioria das crianças preferiu a boneca branca e atribuiu características positivas a essa boneca, ou a essas bonecas. Os Clark concluíram que preconceito, discriminação e segregação criavam um sentimento de inferioridade entre as crianças afro-americanas e prejudicava a sua autoestima. Eu vi uma entrevista no premiado documentário da PBS chamado Eyes on the Prize, sobre os direitos civis, em que o Dr. Kenneth Clark lembrou que ele e a mulher haviam conduzido esse estudo que decidiu o caso em favor do pai da menina negra discriminada quase 20 anos antes. E, apesar do resultado alcançado no histórico julgamento, o Dr. Clark dizia naquele documentário que eu assisti de que teria ficado consternado com o fato de que o tribunal não citou 2 das fundamentais conclusões a que ele e a mulher chegaram. Primeiro, que o racismo era uma instituição eminentemente americana, mas o que nos interessa aqui, no que eu estou procurando conversar com vocês, que a segregação escolar inibia o desenvolvimento das crianças brancas também. Então, o que esse caso, que ocorreu há 70 anos atrás, em outro país, tem a ver com o tema central da minha exposição? Na minha atuação no comitê que eu integro das Nações Unidas, eu tenho sempre procurado buscar reagir ao que eu chamo de tipologia da negação. Tipologia da negação, que seria marcada pela representação distorcida dos fatos e pela insistência em defender a inexistência de racismo em sociedades supostamente incapazes de reproduzir padrões de discriminação e intolerância, como muitos pensam que é o caso da sociedade brasileira. As boas práticas em iniciativa do setor privado, do setor público, não deixam dúvidas de que o tema da busca da diversidade, da inclusão e da diversidade em todos os espaços de convivência social é algo inescapável do mundo moderno. Não é uma moda que tenha nascido a partir de fatos recentemente ocorridos em diversas partes do mundo, sobretudo nos Estados Unidos. Há cada vez mais um consenso em torno da necessidade da construção de ambientes diversos e inclusivos para a existência de crianças, jovens e adolescentes saudáveis, equilibrados e em harmonia com o mundo que os cerca. Bom,
Se essa busca é importante em ambientes de trabalho, em outros espaços sociais ocupados por adultos, ela é muito mais valiosa no caso de crianças e adolescentes, em especial em seus ambientes escolares. Eu quero aqui explicar rapidamente 3 conceitos: diversidade, inclusão e equidade. A distinção entre os conceitos de diversidade e inclusão pode ser sintetizada numa frase já ouvida por muitos e que permanece válida como síntese de algo que, para alguns, ainda é de difícil compreensão. A frase é a seguinte: diversidade é convidar alguém para a festa, inclusão é chamá-la para dançar. De uma forma mais objetiva, eu diria que diversidade seria a incorporação de uma variedade de pessoas, crianças, adolescentes, com diferentes características e identidades a um ambiente, no caso da minha palestra, educacional. Diversidade tem a ver com diferença, inclui necessariamente elementos como cor, raça, gênero, sexo, deficiências e outras condições invisíveis, entre aspas, como, por exemplo, a condição social. Já a inclusão deve ser entendida como a criação de um ambiente no qual as pessoas se sintam envolvidas, respeitadas, valorizadas e conectadas. Então, uma política de promoção da diversidade e da inclusão não pode restringir-se apenas ao corpo de alunos. Crianças e adolescentes espelham-se no que os adultos que os cercam, direta ou indiretamente, fazem. Portanto, o corpo de professores, administradores e gestores deve também ver-se refletido na prática da promoção da diversidade e da inclusão como valor fundamental da instituição. E equidade? Equidade se refere a um processo de redistribuição intencional de oportunidades, poder e recursos para aumentar o apoio a pessoas com identidades marginalizadas, que podem ser discriminadas com base em fatores como, de novo, raça, idade, gênero, religião, classe. Então, em síntese, para ser bem-sucedida e eficaz, a política de promoção da diversidade, da inclusão e da equidade deve estar baseada num princípio e numa prática que envolvam a instituição da base ao topo. Não pode ser apenas um tema adstrito a uma seção ou departamento de recursos humanos ou de recrutamento da escola. A implementação dessas políticas deve envolver toda a instituição. Quais são as bases ou justificativas para a centralidade da política de diversidade, inclusão e equidade? Bom, construir ambientes e espaços em que crianças e adolescentes possam se transformar em adultos mais completos, equilibrados e solidários, em nada compromete a busca pela excelência acadêmica ou educacional. Ao contrário, no século XXI, pesquisas têm indicado cada vez mais que as novas gerações encaram como indispensável o convívio em ambientes, escolas, emprego, lazer, que combinem pessoas com diferentes histórias, experiências e perspectivas de vida. E essas gerações estão convencidas de que são essas diferenças que conduzem à inovação e ao sucesso das organizações. Por que razão se justifica começar a privilegiar esses valores na infância? Na minha opinião, é na infância que se pode desconstruir um dos fenômenos responsáveis por muitos dos problemas causados pela desigualdade, o que eu chamaria de preconceito inconsciente. Não se trata necessariamente de um ato racista, machista ou homofóbico, mas, acima de tudo, preconceituoso, motivado por estereótipos cristalizados que afetam a percepção visual, a memória, o comportamento e o julgamento sobre pessoas de outro grupo étnico-racial, sexo ou de qualquer outra identidade ou condição. Então, crenças inconscientes sobre outros grupos sociais identitários não são incomuns. É preciso deixar isso claro. Alguns cientistas acreditam que a tendência humana de traçar estereótipos sobre outros indivíduos ou outros grupos diferentes tem um propósito pragmático. Ao agrupar pessoas ou grupos em espaços ou características esperadas ou imaginadas, as pessoas teriam mais facilidade em navegar pelo mundo sem ser sobrecarregadas de informações plurais mais difíceis de decifrar. Então, o problema nisso tudo é que os estereótipos generalizantes que alimentam o preconceito inconsciente comprometem a natureza e o equilíbrio de decisões que afetam os mais diferentes campos da vida. Por isso, a importância de não relativizar o peso nocivo do preconceito inconsciente em crianças e adolescentes. Esses preconceitos reproduzem-se e se retroalimentam continuamente ao longo de décadas,
a menos que se decida reconhecer sua existência, entendê-los em sua essência e, a partir daí, desafiar as disparidades que os alimentam. Eu vou agora partir para a conclusão. Não basta a instituição promover a diversidade, a inclusão e a equidade em seu ambiente escolar, educacional, desportivo, e não demonstrar a capacidade de adaptar esse mesmo ambiente ao grupo diverso que comporá o corpo de alunos, professores e demais profissionais da administração ou gestão. Ao custo de ter que adaptar o ethos da instituição a uma nova realidade de um mundo em rápida transformação, o bom administrador, e aqui, por favor, eu não quero ser professoral, mas é a minha visão, o bom administrador deve apreciar a diversidade como valor inestimável, promovendo as necessárias adaptações de métodos de trabalho, grade curricular, arquitetura física, entre os outros elementos da escola. Em última instância, são os professores e os administradores, necessariamente em articulação com os pais dos alunos e as crianças e adolescentes, que construirão um ambiente inclusivo capaz de encorajar as reais potencialidades de todos. Não resta dúvida quanto ao fato de que isso dará a crianças e adolescentes inseridas nesse ambiente uma das maiores vantagens competitivas do mundo contemporâneo. Termino lembrando um mantra que me acompanha em diversas conversas que tenho tido sobre o tema da discriminação racial ultimamente. Tem a ver com o papel de cada um de nós no plano individual e das nossas convicções. É hora de refletir de forma incisiva sobre nossa cumplicidade, muitas vezes involuntária, com as formas cotidianas de violência e racismo e reagir à insensibilidade de tantos diante do sofrimento gerado pela discriminação racial. Muito obrigado, boa noite. Flávia, um grande abraço, um beijo. Professor Fábio, um grande abraço e boa noite a todos. Eu queria agradecer as palavras do professor Silvio Albuquerque, a clareza da sua palestra. Para quem chegou mais recentemente no nosso evento, o professor Silvio está no Quênia, ele é embaixador, ele é representante do Brasil no Quênia, e pela diferença de fuso horário, ele pediu para gravar esse vídeo que vocês acabaram de assistir, né? E já prometeu fazer uma visita ao Colégio Santa Cruz quando ele estiver em São Paulo. Mas a clareza dele e a preocupação com o racismo inconsciente traz um recado claro para a escola, na educação das crianças, na educação dos adolescentes, né? A nossa convidada, Flávia Piovesan, colega do Silvio Albuquerque, vai nos falar agora. Flávia, por favor. Uma boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de dizer da alegria em poder estar aqui nesta noite literária, enfrentando o tema do racismo e dos desafios para combater a discriminação racial e a promoção da igualdade. Eu começo externando 3 sentimentos. O primeiro deles é de profunda gratidão pela honra desse convite tão especial na condição de professora, Direitos Humanos, Direito Constitucional da PUC, vice-presidente hoje da Comissão Interamericana, mas, sobretudo, ex-aluna da escola, mãe de aluna, membro do Conselho Administrativo do Santa. O segundo sentimento é de reconhecimento. Eu queria aqui estender o meu abraço ao Fábio, a Débora, a Sandra, Eduardo, Miriam, e aos pais e mães que impulsionaram essa agenda. E o faço na pessoa de 2 amigas muito queridas, Camila Werneck e Paula Moreira, que me envolveram também ao longo das tantas reuniões. Eu queria dizer que eu me sinto muito feliz, muito orgulhosa, e eu creio que esse projeto honra o compromisso histórico do Santa Cruz com os valores dos direitos humanos, do respeito, do pluralismo, do diálogo e, sobretudo, a crença de que ideias e valores transformam realidades e mundos. E o orgulho pela iniciativa do Santa Plural, me sinto muito reconhecida nesse grupo de pais e mães, por tanta insistência, por tanta criatividade, por tanta dedicação, e também dizer do orgulho de ter no Fábio, na Débora, vozes dialógicas, né, espaço de abertura para o diálogo, para essa construção coletiva, e que se concretiza nas ações do Programa de Ampliação da Diversidade Racial e Ação Antirracista do Colégio Santa Cruz. Então, Eduardo, que está aqui também representando a associação,
e a Miriam todos os meus aplausos e dizer da grande esperança e do grande entusiasmo com esse projeto. A minha intervenção terá como foco o combate ao racismo e desafios para fortalecer o combate à discriminação racial e a promoção da igualdade, tendo em vista a ratificação pelo Brasil, em maio deste ano, de um instrumento muito potente para enfrentar o racismo, que é a Convenção Interamericana contra o Racismo, ratificada pelo Brasil em maio de 2021. Queria dizer também da alegria que foi escrever um livro sobre esse assunto com meu queridíssimo amigo, embaixador Silvio Albuquerque, com quem convivi quase 2 anos, que era meu adjunto na Secretaria Especial de Direitos Humanos, e é um diplomata sensível, de extrema qualidade humana, extrema qualidade intelectual, que honra a nossa diplomacia e que traz essa temática, não é, também com toda a sua experiência no Comitê da ONU sobre a Eliminação da Discriminação Racial. E aí, para tratar do tema, eu fiquei imaginando qual seria o meu foco e pensei que este tema poderia ser enfrentado a partir de 3 perguntas. A primeira, por que combater o racismo? A segunda, como combater o racismo? E a terceira, para que combater o racismo e quais são os desafios e perspectivas para fortalecer o combate à discriminação racial e a promoção da igualdade. Então, começo a primeira pergunta e já apresento 3 reações a ela. Por que combater o racismo? E as minhas 3 reações remontam ao passado, ao presente e ao futuro, aliando uma visão retrospectiva a uma visão prospectiva. Do passado, pela experiência histórica, pelas lições aprendidas dos horrores da barbárie totalitária. A história ensinou, deixou profundas marcas e cicatrizes, de sofrimento e dor indizível, em razão da lógica da intolerância, que se revelou pelos campos de concentração, que se revelou de tantas outras maneiras, como a escravidão, como o sexismo, como o racismo, como a homofobia, como a xenofobia. E aqui, esta convenção, a qual eu me refiro, da OEA, que o Brasil ratificou, ela traz no seu artigo 1º um glossário com marcos conceituais. E aqui se esclarece que a intolerância é todo e qualquer desrespeito, rejeição ou desprezo à dignidade, características, convicções ou opiniões de pessoas por serem diferentes ou contrárias. Portanto, a lógica da intolerância é aquela lógica que nega a condição de sujeito de direito, que repele, que repudia a dignidade de pessoas por serem diferentes. Portanto, a diferença é adotada para aniquilar e destruir direitos. Então, o mundo aprendeu, nós aprendemos com essas experiências dramáticas. E esse aprendizado vem numa narrativa, porque a ONU, quando adota a Convenção sobre a Eliminação da Discriminação Racial, e o querido Silvio integra o comitê que monitora esta convenção, traz um dos considerandos mais belos, em que grita o repúdio a toda e qualquer doutrina de superioridade baseada em diferenças raciais. Porque essas doutrinas são cientificamente falsas, moralmente condenáveis, socialmente injustas e perigosas. Portanto, aí nós temos a visão do racismo. O que é o racismo? Volta à convenção. É qualquer doutrina, teoria, ideologia ou conjunto de ideias que invocam um falso conceito da superioridade racial, quando há esta lógica de hierarquizar humanos, construindo uma narrativa de superioridade de uns e de inferioridade de outros. Portanto, temos aí essa primeira reflexão. A segunda reflexão é que isso se projeta na realidade, ou seja, dados empíricos apontam ao racismo estrutural, histórico, que marca a paisagem brasileira, mas também a paisagem latino-americana. E isso faz com que haja o repúdio do que o Silvio chamava de tipologia da negação ou democracia racial. Os números gritam, os números extravasam essa realidade de desigualdade profunda. Eu tenho a honra de servir o mandato junto à Comissão Interamericana, estamos em período de sessões e todas as audiências, acabo de retornar de uma sobre migration nos Estados Unidos,
todas as audiências, sem exceção, trazem esta temática do recorte racial. Na região das Américas, nós temos, em média, 25% de afrodescendentes e 10% de povos indígenas. Nosso mandato envolve 35 países da região América do Norte, Central, Caribe e América do Sul. Todos os indicadores sociais apontam a um padrão de exclusão, de discriminação e violência que afeta de maneira desproporcionalmente lesiva afrodescendentes e povos indígenas. Portanto, temos aqui números, eu não vou cansá-los com todas as estatísticas, mesmo com relação à letalidade do Covid, eu sou relatora país para os Estados Unidos, a letalidade da população afrodescendente chega a ser 4 vezes maior que a da população branca. É um exemplo. O tema George Floyd, a comissão adotou um relatório sobre brutalidade policial contra afrodescendentes nos Estados Unidos, traz inúmeros dados que caracterizam um sistema policial de justiça racista, e, mais do que isso, foi enérgica ao combater o que se passou com a George Floyd, I Can Breathe, e todo o movimento ali, que dali trouxe essa questão para o mundo, Black Lives Matter. E a pandemia acentua esta desigualdade racial, ou seja, exacerba e agrava o racismo estrutural e os nossos desafios estruturais. Somos a região mais desigual do planeta. Somos uma região que carrega uma herança de um racismo estrutural. Trago aqui os dados do Brasil. O Brasil só perde para a Nigéria no contingente populacional afro. É muito interessante, nesse mandato que eu tenho a honra de exercer, Brasil, nós temos 53% da população afrodescendente, ao passo que países como Bolívia, como Peru, o contingente populacional de povos indígenas chega a 80%, 70%. Aqui chega a 0,4%. Mas, então, temos esta marca. Carregamos esse legado, fomos o último país do mundo ocidental a abolir a escravidão. Estudos de Marcelo Paixão trabalham o IDH sob a perspectiva étnico-racial. Se no IDH, em geral, nosso país, quando se mensura o índice de desenvolvimento humano, se coloca ali no 70º lugar, oscilando 2 casas para cima, para baixo, nos últimos anos, 70º a 80º lugar, se nós perguntarmos como vive a população branca, como vive a população negra, nós vamos perceber que o IDH, com relação à população branca, salta 30 casas e nós chegamos ao patamar 43º, ao passo, se a pergunta for como vive a população negra, nós caímos 30 casas e chegamos em 103º lugar. Portanto, dados aqui do PNUD apontam, são 360 indicadores, o estudo que eu lia para me preparar para essa intervenção, mas os negros são 75% dos pobres, os brancos são 70% dos ricos. Os negros são mais pobres, morrem mais, são vítima preferencial das execuções sumárias, taxas de homicídio são racializadas, ganham menos, trabalhos mais precários. Portanto, nós temos aí indicadores que apontam que em saúde, renda, moradia, educação, nós temos um padrão de desigualdade. E temos mais, a pobreza, a exclusão e a violência são etnizadas. Portanto, a pobreza atrás das estatísticas tem rostos, tem faces, atrás da violência policial. Veja aí Jacarezinho e outros, Favela Nova Brasília e tantos outros, a violência é etnizada. E a terceira ideia que eu trago nessa primeira parte é da interseccionalidade, ou seja, a discriminação racial afeta homens e mulheres de maneira distinta. E é por isso que os enfoques diferenciados são muito importantes para lidarmos com a overlapping discrimination, ou formas múltiplas de discriminação. Exemplo, trago aqui dados que apontam de um informe do BID, do Instituto Ethos, por exemplo, o caso da composição das grandes empresas. Então, é um relatório sobre o perfil racial e de gênero das 500 maiores empresas do Brasil. Qual é a conclusão que se chega? Pasmem vocês, nós, mulheres, somos 51,4% da população, mas temos uma representação de 13% no quadro executivo das 500 maiores empresas. Esses dados são de 2016.
Os afrodescendentes, cuja população chega a 53%, encontram-se subrepresentados, compondo 6% da gerência e 4,7% do quadro executivo das 500 maiores empresas do Brasil. Já a participação das mulheres negras é dramática, ocupam 2% dos quadros gerenciais e 0,5% dos quadros executivos. Portanto, com esses dados empíricos, eu quero aqui terminar essa primeira parte, lembrando que a nossa realidade nacional e regional apontam ao padrão sistemático e generalizado de violência, discriminação, de forma agravada, no que se refere aos povos indígenas e afrodescendentes, e se agregarmos a dimensão de gênero, esta discriminação, esta violência ainda é agudizada. E aí eu passo à segunda pergunta. Como combater o racismo? E aí eu trago 3 ideias também. Primeiro, vertente repressiva punitiva, ou seja, não há como aceitar. Racismo é crime, não é apenas uma humilhação, um desconforto moral, não. A Constituição muda o tom, muda o status. Era a contravenção penal em 51, tardou 408, quase 500 anos para o nosso Brasil, à luz da Constituição Democrática de 1988, no artigo 5º, inciso 42, estabelecer que a prática do racismo constitui crime. E crime inafiançável, imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. A lei veio 1 ano depois, a Lei 7.706 de 89. Lembro Martin Luther King quando dizia: a lei não fará com que da noite para o dia os brancos amem os negros, mas ao menos permitirá que não violem os seus direitos. Portanto, prática de racismo é crime, simples assim. Há canais institucionais, portanto, o Estado tem o dever de investigar, adotando as devidas diligências, investigar, processar, punir e reparar a violação. Segunda vertente, promocional, promover a igualdade, a diversidade e a equidade. E aqui eu dialogo com o querido Silvio. Nós temos aqui medidas afirmativas que envolvem sempre medidas especiais, temporárias, voltadas a acelerar o processo de construção da igualdade material. Eu lembro aqui que, para a jurisprudência interamericana, as ações afirmativas são legítimas e necessárias. E os comitês da ONU também, na mesma linha, entendem que são medidas idôneas, razoáveis, objetivas, proporcionais, visando aliviar, remediar e transformar um legado de um passado discriminatório. Portanto, devem ser compreendidas não só, entendo eu, pelo prisma retrospectivo, no sentido de aliviar a carga de um passado discriminatório, mas também prospectivo, ou seja, fomentando a transformação social, criando novas paisagens, novas realidades, com a igualdade substantiva. É um tema que gerou tensões. Eu me recordo, tão logo houve, por exemplo, cotas para afrodescendentes nas universidades, houve toda uma litigância perante o Supremo. Eu tive a honra, inclusive, no marco da chamada para os juristas, a BPF 186, de participar de uma audiência pública e sustentar a convencionalidade das leis que previam as cotas raciais nas universidades. O tema chegou também, e o Supremo, vejam qual foi a resposta do Supremo. O Supremo, a argumentação do Supremo foi: essenciais mostram-se as ações afirmativas, com medidas especiais e temporárias voltadas a concretizar a igualdade, a neutralizar os efeitos perversos da discriminação racial, já que a justiça social, mais que simplesmente demandar a distribuição de riquezas, requer o reconhecimento e a incorporação de valores, com destaque ao valor da diversidade étnico-racial. Achei também muito interessante, pesquisando, a adesão do Supremo numa outra ação que questionava a constitucionalidade de uma lei, a Lei 12.990, de 2014, que previa justamente cotas para afrodescendentes na administração pública federal. Um dos argumentos do Supremo foi que, ademais de tudo, da diversidade, igualdade material, incorporar o fator raça como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui para a sua realização em maior extensão, criando, aspas, uma burocracia representativa,
capaz de garantir que os pontos de vista e os interesses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais. Eu adoro ler biografia, e eu me recordo tanto a biografia da Angela Merkel e do Obama, o decision-making process era baseado em ouvir as mais diversas perspectivas. Portanto, a diversidade permite uma tomada de decisão mais adequada. E eu também me recordo, lá atrás, quando eu desenvolvi meu doutoramento na Harvard Law School, a Harvard Law School adotava o Affirmative Action Plan. Isso foi em 94, 95. Qual era o grande argumento? Diversidade é um elemento essencial para o ensino de excelência. E eu lembro que eu tinha saído da PUC, e eu lembro a aula de International Law, em que havia umas 100 pessoas das mais diversas raças, etnias, havia desde judeu com kippá, afrodescendentes, latinos, muçulmanas com burcas, e o quão enriquecedor. Então, o próprio Dean dizia, nós queremos formar seres humanos melhores, mais sensíveis, mais empáticos, com uma riqueza cultural, e, por isso, a diversidade é crucial para o ensino de excelência. Então, não somente a inclusão, mas também a diversidade. E o ministro Fachin, numa ação que chegou questionando a temática da educação inclusiva, mas aí o tema era pessoa com deficiência, traz essa argumentação. Todos temos o direito a um ambiente pluralista e diverso. Todos nos humanizamos com este pluralismo. E a minha terceira argumentação aqui é a importância da vertente cultural e educacional, ou seja, sensibilizar para o valor da diversidade racial. A diversidade como valor ético, pluralismo, a necessidade de modificar padrões culturais. Há uma autora que eu gosto muito, que é a Nancy Fraser, que traz a seguinte perspectiva. Ela entende que é fundamental avançar na reavaliação positiva de identidades discriminadas, negadas, desrespeitadas, na desconstrução de estereótipos e preconceitos e na valorização da diversidade cultural. E com isso, então, eu aqui compartilho totalmente de o apelo do Silvio com relação ao tema da equidade, da diversidade, da inclusão e da equidade. Portanto, temos aí esse direito, esse dever, sobretudo, de construir ambientes abertos, pluralistas, diversos e, sobretudo, inclusivos. E isso não só fomenta maior humanidade, contribui para o ensino de excelência, mas fomenta também inovação, criatividade, e temos pesquisas empíricas que apontam a isso. Eu termino com a última pergunta. Para que combater o racismo? Quais são os desafios e perspectivas para fortalecer o combate à discriminação racial e promover a igualdade? Eu termino com 3 ideias. A primeira delas é o contexto global. E eu trago aqui uma frase que me tocou profundamente, que é do secretário-geral da ONU. White supremacy is a transnational threat. Portanto, o secretário-geral da ONU faz esse chamado este ano com esta preocupação com estas doutrinas de supremacia branca e de movimentos neonazistas que não só afetam a segurança doméstica, mas apontam a esse transnational threat. É uma ameaça global que demanda dos Estados ações coordenadas, portanto, cooperação internacional. Então, nós vivemos um momento em que o mundo aponta a polarização ao discurso do ódio, ao hate speech, de maneira transnacional. Então, eu creio que esta é uma ideia que eu deixo, porque me tocou profundamente esta preocupação. Segunda ideia, há desafios do racismo na agenda contemporânea. Então, na Comissão Interamericana, por exemplo, nós estamos tratando de direitos digitais. Ontem tivemos uma audiência pública sobre a vigilância cibernética e o perfilhamento de pessoas com base em inteligência artificial em que há práticas de racismo. Portanto,
a questão do hate speech online, a questão do online discrimination, o tema, por exemplo, do acesso à internet, às brechas digitais, à exclusão digital, temos aí toda a marca das desigualdades digitais. Tivemos uma audiência muito interessante com o país do Caribe, apontando quanto o câmbio climático afeta, sobretudo, os povos afrodescendentes. Então, eu quero trazer aqui novos temas, o racismo na sua vertente mais contemporânea, com agora esse mundo virtual, que, em razão da pandemia, é tão centralizado, né, se tornou algo não mais periférico e que traz esses riscos. E, finalmente, a terceira ideia, que é o meu argumento talvez principal. O combate ao racismo é uma medida essencial, necessária, imperativa para avançar na construção de sociedades mais justas, mais inclusivas, mais pluralistas, mais sustentáveis, igualitárias e solidárias. Portanto, não há como pensar em democracia, não há como pensar em Estado Democrático de Direito sem que nós tenhamos a coragem, a audácia de desmantelar o racismo estrutural. Isso começa com agendas de transformação e eu me sinto muito orgulhosa de estar aqui nesse momento, de alguma maneira, contribuindo com uma agenda de transformação. Viva Santa Cruz e parabéns ao projeto Santa Plural. Muito obrigada. Professora Flávia, além da sua clareza, da sua objetividade, da sua pesquisa, da profundidade, você fala com muita emoção assuntos que nós sabemos que são caros para você e também nos emociona. Queria te agradecer mais uma vez a participação, não só hoje, mas no nosso conselho, sempre trazendo ideias importantes, sempre contribuindo para que essa escola aprimore sua educação. Eu fico com a última frase: nós precisamos desmantelar o racismo estrutural, que você fala com tanta ênfase. Nós temos hoje dois convidados que vão organizar as perguntas. A Miriam, professora do colégio, participante do grupo de professores antirracistas, vai organizar, vai fazer a primeira pergunta e depois vai ajudar a organizar as perguntas da plateia. Miriam? Boa noite a todos, todas e todes. A primeira pergunta que eu tenho aqui, Flávia, é a seguinte: a luta contra o racismo, envolvendo desde relações interpessoais até macroestruturas, deve ser feita em diversas esferas. Entretanto, geralmente as grandes ações de combate são pensadas ainda dentro dos países, dentro ainda de uma escala dos estados nacionais, a partir de políticas públicas nacionais ou em suas escalas menores, municipal, estadual, etc., ou de agentes não estatais nessa mesma esfera, ainda que seja um problema sem dúvida de escala global. Quanto dessa luta deve transcender as fronteiras nacionais e ser tratada internacionalmente? Quais são os organismos e espaços que a luta antirracista pode assumir de maneira global? Miriam, muito obrigada. Já posso responder? Sim. Ou aguardo próximos? Pode responder, Flávia. Posso responder. Então, tá ótimo. Eu compartilho aqui a minha vivência num organismo internacional, que é a OEA, e o Silvio pôde compartilhar a vivência dele em outro organismo internacional, que é a ONU. O fato é, este tema está na agenda global. Está na agenda global desde a década de 60, quando a ONU cria a Convenção Internacional sobre a Eliminação da Discriminação Racial. Isso, eu sempre digo, o texto e o contexto histórico era o repúdio ao apartheid, o ingresso de 17 novos países na ONU, portanto, havia toda ali uma contextualização que impulsionou esta convenção, que hoje tem mais de 180 Estados-partes. Agora, é curioso, eu até pude analisar uma tese de um diplomata que teve por objeto avaliar os relatórios que o Brasil produzia perante o Comitê da ONU, o Comitê sobre a Eliminação da Discriminação Racial. E até a década de 90, os relatórios do Brasil eram risíveis, continham um parágrafo, que o Brasil deveria ser aplaudido por ser exemplo da democracia racial. Ponto.
E a partir da década de 90 é que há toda a transparência com dados desagregados. É algo que nosso trabalho na comissão é essencial. Nós demandamos, nós apelamos aos estados que gerem dados desagregados. Porque, vejam, um ponto é dizer X% não tem acesso à educação, Y% não tem acesso à saúde. Quem são X e Y? Quem está por detrás das estatísticas? Porque com um diagnóstico mais preciso, nós podemos, não é, demandar dos estados políticas mais acertadas. E também há uma outra categoria de discriminação que nós trabalhamos, a discriminação direta, que é aquela intencional, dolosa, escancarada, portanto, é aquela, não é, do apartheid, é o que vivem as mulheres hoje no Afeganistão, por serem mulheres. A minha irmã, que era juíza, dizia que houve até, o Brasil está acolhendo juízas afegãs, por serem mulheres, simples assim. Não há o direito a exercer uma profissão, não há o direito à saúde, não há o direito à educação. Então, há essa discriminação direta, mas há a discriminação indireta. A indireta, ela é mais sofisticada, porque a prima facie, aparentemente, as políticas, leis, programas são dotados de neutralidade, mas tem um impacto desproporcionalmente lesivo à população afrodescendente. Até participei, teve um seminário na semana retrasada na Harvard Law School sobre este assunto, discriminação indireta, indirect discrimination, e como construir evidence. Porque aí você tem que construir prova para comprovar a discriminação indireta, números, indicadores. E até entendo que, para as ações afirmativas, fundamental é a criação de indicadores para mensurar a progressividade, porque esta ideia são medidas especiais, temporárias, voltadas a acelerar o processo de construção da igualdade. Mas nós temos que perceber se elas estão funcionando, não é? Então, indicadores técnico-científicos dão um rigor metodológico para mensurar esta progressividade. Então, eu diria que na ONU nós temos um instrumento muito importante, na OEA, esse instrumento, que justamente a Saraiva nos solicitou esse livro, e eu convidei o Silvio, nós fomos aí coautores, para tratar desta convenção que o Brasil acolhe, ratifica em maio deste ano, e o Silvio, porque foi diplomata do Brasil, representante do Brasil perante a OEA, é que conduziu, inclusive, todo o processo de negociação desta convenção, que é mais recente, porque ela é de 2013, capta as especificidades regionais e capta o que a ONU, na década de 60, nem tampouco imaginava, racismo na internet. Vejam, hoje temos essa questão, os crimes digitais, transnacionais, quem responde por quê, são as provedoras, qual é o marco regulatório do Estado. Em suma, esse é um grande debate, porque o Estado de Direito, a democracia e os direitos humanos têm que aterrissar na esfera digital, e os direitos online devem ter o mesmo grau de proteção que os direitos offline. Então, eu digo isso porque a minha geração foi impactada pela revolução da tecnologia. Eu digo que eu tenho 40% de vida offline e 60% de vida online, mas temos muitas perguntas e este é um assunto extremamente desafiador. Muito obrigada. Próxima pergunta será encaminhada pelo Eduardo Lopes. Ele é membro da associação que foi recém-batizada de Santa Plural. Nós demoramos para escolher o nome, porque nós queríamos um nome muito significativo e fizemos uma ampla consulta para educadores, pais, mães de alunos, né? E o Eduardo está aqui representando a Associação Santa Plural, vai encaminhar a próxima pergunta. Boa noite a todos, boa noite a todas. É um prazer participar desse evento que foi tão ansiado. E eu queria pedir para a Flávia mostrar um pouquinho qual é a expectativa que ela tem disso, né? Então, o que é que o Santa Cruz tem a ganhar? Por que convém, tá certo, escolher o Santa Cruz para isso?
e por que que é tão importante que a comunidade de Santa Cruz consiga participar e, de fato, se coligar nesse desafio. É um desafio imenso, a gente sabe disso, né? Os textos legais hoje já estão muito bem estabelecidos, mas a prática nas instituições ainda deixa muitíssimo a desejar. Todos os dados mostram isso, né? É uma luta que já vem de longo tempo, mas a gente ainda está muito aquém do que poderia. Então, qual a expectativa que você tem desse processo aqui dentro do Santa Cruz, pequenininho? A gente pensou no mundo, vamos pensar aqui dentro, né? Para nós. Eduardo, adorei tua pergunta. Eu creio que esse processo, primeiro, ele nasceu de uma maneira muito legítima. Ele nasceu de uma maneira não top-down, não foi ditada de fora para dentro, de cima para baixo, foi um processo muito costurado, muito tecido, tantas reuniões, que eu acompanhei um pouco de fora e participei de algumas, a convite dessas grandes amigas. Então, foi um processo muito dialogado. Eu tenho muito orgulho de Santa Cruz, porque eu acho que a chave do diálogo, do pluralismo, sempre fez parte dessa escola, sempre fez. E eu tenho uma profunda esperança que esse projeto, né, com as ações concretas que já são impulsionadas, será um projeto transformador, emancipatório. Portanto, eu tenho a esperança que a minha filha e que, né, essa geração possa ter este acesso a um ambiente pluralista, diverso, porque nós estamos aí, como se diz, no win-win game, ou seja, não só aqueles que são incluídos, nós temos aí, eu creio, o próprio tecido social brasileiro, né, onde estão os 53%, aonde eles estão? Eu sou procuradora licenciada, onde estão? Não estão na procuradoria os 53%. Aonde estão? Então, acho que nós temos aí no campo do país, da história do país, da construção de um projeto de uma sociedade livre, justa, democrática, em que todos sejamos livres, iguais em dignidade e direitos, eu creio que é fundamental ter uma política de inclusão e de diversidade, de equidade, aqui vou usar os 3 termos do Silvio, por 3 argumentos. Eu creio pela inclusão, por isso, nós vamos formar seres humanos melhores, mais humanos, mais abertos, mais criativos, mais responsáveis, mais empáticos, mais solidários. E isso terá um impacto em várias instâncias. Agora, eu também concordo com o Silvio, eu penso fundamental o envolvimento de toda a comunidade. E é por isso, eu lembro nas reuniões, a Fábio, a Débora, eram muito cautelosos, cuidadosos, passo a passo, para que houvesse muita consistência, muita densidade neste projeto, que já colhemos frutos concretos, a agenda do Santa Cruz, dos debates, das reflexões, as ações concretas de inclusão. Então, eu, pessoalmente, entendo ali essencial, eu creio que isso louva o patrimônio histórico de Santa Cruz, os valores que erguem, que alicerçam o projeto educacional de Santa Cruz, e isso permitirá a formação de gerações com uma sensibilidade, com um olhar mais empático, mais humanos, melhores. Então, eu aqui tenho muita esperança. Agora, como eu volto a dizer, e acho que o Silvio trouxe com tanta precisão, nem vou saber repetir o que ele disse, mas é um projeto que tem que ser capilarizado e envolver aí, desde o corpo docente, os alunos, ou seja, eu diria que deve ser incorporado em toto, na sua íntegra, por todos os atores e espaços que percorrem a escola. Então, eu fico muito feliz e eu acho que é um passo decisivo para esse projeto, decisivo para o próprio futuro do Santa e da sua herança. E, em suma, tem uma visão esperançosa, Eduardo. Obrigado. Temos algumas perguntas aqui no chat. Flávia,
O Mário Tadeu Leme de Barros, ele diz o seguinte: querida professora Flávia, obrigada por sempre colaborar em nossa renovação do compromisso antirracista diante da nossa comunidade. Agora, com todo esse arcabouço normativo de combate ao racismo nacional, internacional e agora regional, como assegurar que não sejamos antirracistas de papel? Para parafrasear Gilberto de Menstein, perdão, no seu cidadão de papel, e concretizemos a promoção da igualdade em nosso cotidiano. Qual deve ser o papel de cada um de nós perante a sociedade civil? Você já nos citou a questão da agenda de transformação, mas como ir além? Mário, que delícia te ouvir. Mário, um amigo muito querido, professor. Eu concordo com você, eu entendo que nós temos, sim, eu entendo que as ideias transformam as realidades, é claro que elas devem inspirar práticas emancipatórias, mas eu aqui entendo que nós temos que ter uma agenda passo a passo, e eu creio que esse primeiro passo tão decisivo já foi dado. Esse tema já está na agenda, com ações concretas, com metas a curto, médio e longo prazo. Eu aqui trago uma frase que sempre me tocou muito. Eu conheci o senador Abdias do Nascimento, pude estar com ele em alguns debates lá atrás, e ele sempre dizia, palavras dele, a necessidade da inclusão do povo afro-brasileiro, o povo que luta duramente há 5 séculos no país, desde os seus primórdios, em favor dos direitos humanos. É o povo cujos direitos humanos foram mais brutalmente agredidos ao longo da história do país. É o povo que, durante séculos, não mereceu nem o reconhecimento da sua própria condição humana. Sempre que ele fazia menção a esta frase final, sempre eu ficava muito... Me toca ainda, né? Um povo que, durante séculos, não teve reconhecida tão pouco a sua própria condição de humanidade. Então, nós temos, como eu já trouxe aqui os contextos, o contexto global, regional e local. Mais uma vez, compartilho com o Silvio, nós temos que ter, no cotidiano, no dia a dia, ações antirracistas, posturas antirracistas, e eu creio que cada qual pode dar a sua contribuição. Eu lembro de uma frase que nós não estamos aqui para salvar o mundo, mas para servir o mundo, e eu creio que cada um tem a sua contribuição a ser dada nesta causa. É uma causa fundamental, como eu digo. Eu lembro, inclusive, se nós pegarmos a Agenda 2030 da ONU, quer dizer, não só o tema aí do cotidiano, mas é impraticável pensar qualquer política de desenvolvimento alijando 53% da população. Eu lembro, no que se refere a nós, mulheres, por exemplo, informes que tratam do Global Gender Gap Report, o quanto os países que mais discriminam as mulheres são os países com menor desenvolvimento humano, ao passo que os países que menos discriminam são os países com maior desenvolvimento humano. Nós que defendemos direitos humanos, defendemos algo muito simples, e o Mário que também defende, é simples assim, assegurar a toda e qualquer pessoa o direito de ser e o direito de exercer as suas potencialidades humanas de forma livre, autônoma e plena. Todas as potencialidades. É isso que nós defendemos, e todo ser humano é merecedor de igual consideração e profundo respeito. Então, esta é a ética da alteridade, e eu creio que nós temos que semear, e como diz o Ciro, desde sempre, desde o início, quanto antes melhor, para nós formarmos novas mentes, novos olhares, que eu vejo isso no meu trabalho. Muitas vezes nós temos novos marcos jurídicos, políticas públicas fantásticas, mas reféns de mentes arcaicas. Então, não adianta, por exemplo, avançar em políticas públicas, em marcos normativos visionários, etc., se forem reféns de mentes arcaicas e discriminatórias, e racistas, ou sexistas, homofóbicas. Então, é fundamental espaços como esse, para que nós possamos gerar esta sensibilização, este novo olhar, porque é este novo olhar que vai permitir potencializar esse projeto transformador. Então, eu vejo, Mário, que o tema, eu acho importante ter
a visão global, regional e local, e não é ter esta consciência que você compartilha, que é no cotidiano que nós vamos aí semear tantas mudanças. Muito obrigada. O Eduardo vai trazer a próxima pergunta. Próxima pergunta, Flávia, é justamente da Camila Werneck, sua amiga, minha amiga também, muito querida. Ela sublinha: o Santa Plural é transformador. Como a escola deve se preparar para o recebimento de alunos negros bolsistas e pagantes ano que vem, para assegurar a inclusão efetiva, como o professor Silvio comentou, né, desses novos alunos? Cami, querida, eu acho que esse é um grande desafio. Eu acho que este é um tema de centralidade, porque não basta apenas abrir as portas e incluir, não é? Como diz o Silvio, e eu gostei muito da figura de linguagem que ele traz, da diferença entre diversidade e inclusão, não basta estar na festa, tem que dançar na festa também. E esse dançar é que é o grande desafio. Então, eu creio que na agenda do passo a passo, penso que espaços como esse, de sensibilização, a perspectiva étnico-racial transversalizada nos currículos, e eu vejo até, por ter uma filha no Santa com você, né, que já tem 3, uma que já está formada, brilhantes, as 3, o quanto nós percebemos o quanto há um esforço nessa direção. Essa questão há de impactar os currículos, há de impactar a visão de mundo, né, dessas gerações. Então, eu creio que há muito a ser feito. Também penso, como é um projeto pioneiro, sempre isso a gente aprende, quer dizer, eu aprendi muito no meu trabalho, porque meu trabalho envolve 35 realidades, e a gente sempre tem esse mapeamento das boas práticas, das práticas exitosas e as que não foram nada exitosas. Então, é sempre importante, eu creio, ter uma visão mais aberta, avaliar como outras experiências se desenvolveram, no que acertaram, no que erraram, e saber, não é, que nós temos esse risco e que vale a pena assumir. Então, eu assim vejo, e eu acho que esses passos devem ser bem pensados, mas que há necessidade de transversalizar e capilarizar esses olhares, para que não haja guetos, para que não se sintam desconfortáveis. Então, como criar esse espaço para a dança, a qual se referia o Silvio. Muito obrigada. Imagina, nós que agradecemos, e até por justiça eu preciso dizer que a pergunta chegou pela Camila, mas ela disse que foi encaminhada pela Paula. Eu também, outra amiga querida, Paula e Camila, que me trouxeram tanto para esse tema. É um tema que eu sempre tive grande sensibilidade, mas são as amigas queridas que trouxeram esse tema aí e que impulsionaram com todos vocês, Eduardo, Miriam, Tiago, a Laura, a Mátara e tantos aí. Eu me vejo muito, me reconheço muito nesse grupo, tenho grande orgulho, grande esperança. Fico muito contente em perceber que nós temos na plateia muitas mães da associação, pais e muitos professores e professoras do Colégio Santa Cruz, além de amigos da comunidade, ex-educadores e também amigos de pais, amigos de professores. Miriam, próxima é sua. Flávia, agora a pergunta é do Marco Santos. Ele, em seus dizeres, está assim: a lei de cotas nas universidades federais deverá ser revista em 2022. Como o ambiente político e as crises institucionais que temos vivido poderão redundar em retrocessos também neste campo? Marco, excelente questão, instigante questão. Hoje nós temos que salvar direitos, evitar erosão, evitar debilitamento e salvar direitos. E eu me recordo, em 2002, eu participei a convite da então reitora da UERJ, no Rio de Janeiro, de uma mesa com Ricardo Henriques, que presidia o IPEA,
e a UERJ, naquele momento, estava começando a adotar a política de cotas. Eu tenho grandes amigos que são professores e dizem o quão essa política transformou para melhor essa universidade. E eu lembro, eu vou dizer dos números precisamente, mais um quadro do IPEA ao qual o Ricardo Henriques fazia menção, que dizia, olha, de fato, há uma curva ascendente no que se refere ao acesso à educação das gerações, não é? Se nós avaliarmos as nossas filhas, as nossas gerações, a minha geração, não é? Da minha avó, da minha mãe, nós teremos aí uma curva ascendente, cada vez mais acesso de brancos e negros à educação, cada vez mais. No entanto, o abismo, a diferença, o gap, se mantém estável. E com isso, concluía ele, claro que todos somos favoráveis a políticas universalistas de qualidade, todos nós, todas nós. Educação de qualidade, saúde de qualidade, mas como reduzir esse distanciamento, esse racial gap, né, que acompanha as gerações, ainda que a curva seja ascendente. E talvez as políticas afirmativas possam ser uma resposta. O balanço que se tem, porque isso, já temos quase 20 anos de políticas de ações afirmativas. Eu me lembro, quando houve a conferência de Durban, o Silvio estava lá, isso foi em 2001, há 20 anos atrás, a conferência de Durban contra o racismo e todas as formas de intolerância. Eu pude, a convite do Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos, fazer uma consultoria. Eles convidaram 5 consultores, cada um cobriu uma região, me coube cobrir as Américas naquele momento. E foi muito interessante, porque naquele momento, isso foi talvez em 2006, por ali, depois da Conferência de Durban, o tema era o impacto de Durban nas Américas. Por que eu digo isso? Porque na região, os 35 países, nós avaliamos o critério étnico-racial de cada estado, dos 35 da nossa região, e havia um consultor para a Europa, outro para a África, outro para a Ásia. Tivemos um evento depois em Genebra para compartilhar os achados. O fato é, os marcos constitucionais, todos eles traziam a igualdade e a não discriminação como princípio. Os indicadores sociais, todos eles apontavam o que eu já disse, padrão estruturante de racismo, ou seja, todos os indicadores, saúde, educação, trabalho, renda, disparidade, contavam com a desigualdade racial. E os países da região, naquele momento, todos, ou quase todos, tinham legislação repressiva, dizendo não ao racismo, punindo o racismo. E havia uma tendência emergente de ações afirmativas, que sempre tensionam quando são adotadas em cada país. Agora, eu creio, Marco, que nós temos aí como aliada a jurisprudência do Supremo. Então, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, os mais otimistas, eu me coloco sempre como uma otimista, nós não imaginávamos que, por unanimidade, o Supremo, em 2012, iria entender que as ações afirmativas estão em total consonância com a Constituição, ou seja, elas viabilizam o direito à igualdade substantiva, à igualdade material. Assim o Supremo decidiu em 2012, e assim o Supremo decidiu em 2017, ainda agregando outros argumentos. Então, ainda que a atual conjuntura seja absolutamente temerária, e mais do que isso, para a Convenção Interamericana, nós temos muita preocupação quando chefes de Estado, quem ocupa cargos de liderança com alta responsabilidade, derrama discursos de ódio, porque isso impacta a população, isso acaba trazendo ali, nós temos todo um sistema de monitoramento regional e nós percebemos o quanto isso acaba violando direitos. Hate speech can kill, e nós vemos a violência discursiva tendo um efeito devastador em vários países. Então, o contexto é complexo, mas é assim que se faz a luta por direitos, né? Lutas incessantes, cada ponto de chegada é um novo ponto de partida, e com alianças, eu creio que o caso George Floyd trouxe também uma comoção internacional, houve manifestações em vários países da Europa, houve o caso Carrefour terrível aqui no Brasil, então o tema está na agenda como nunca esteve.
E eu creio aí que teremos que ter total lupa, não é, para evitar retrocessos. Acho que esse é o grande ponto. Não tenho, por mais que seja otimista, acho difícil pensar em avanços na atual conjuntura, mas nós temos que evitar retrocessos. Acho que esse é o ponto. E evitar que sejam desmantelados programas de inclusão, de diversidade, de equidade. Mas é assim, a luta por direitos é essa. Não é linear, é feita de luzes e sombras, avanços e retrocessos. Muito obrigada, Mar. A próxima pergunta é da Gilda Maria Soares, e ela faz uma pergunta a respeito do teu histórico pessoal. Ela diz: há um tempo atrás, recebemos aqui Neca Setúbal, que contou o seu processo de consciência para as questões relativas ao racismo. Ela relatava que sempre tinha recebido em sua família valores cristãos e de responsabilidade social, mas não tinha nenhuma consciência do racismo. Quando e como foi que você, Flávia, se viu diante dessa possibilidade de se identificar com o antirracismo? Gilda, também adorei sua pergunta. Eu acho que aqui, no campo da narrativa pessoal, a minha criação foi sempre orientada pelos valores cristãos. Aí, então, acho que na minha casa, na casa da minha família, sempre houve portas abertas. Eu sempre tive dos meus pais, da minha família, esse valor de respeitar todos e todas, sobretudo os mais vulneráveis. Né? Então, há uma frase que eu gosto muito do Saramago: se é para olhar para baixo, é para você dar a mão e ajudar alguém. Então, eu acho que os valores familiares sempre foram muito sólidos nessa direção de termos humildade, responsabilidade, respeito a todos e todas. Então, eu acho que tive isso de formação, o reforço na escola, não é? O Santa Cruz que sempre alimentou, e talvez algo pessoal, nunca, quer dizer, sempre me tocou muito a experiência de ver pessoas. Eu tive um exemplo, por exemplo, aqui eu lembro, tinha uma funcionária aqui em casa que um dia ela chegou muito humilhada. Eu disse: nossa, o que aconteceu? Ela disse: não, eu estava entrando na porta, como eu sempre faço, e disseram, foi vedado o meu ingresso na porta social, e aí a resposta é que só entrava bacana na porta, pela entrada social. Ela chegou chorando, foi muito... E eu lembro que meu marido era síndico, ele estava fora, estava em Washington até, e eu, em suma, baixei uma determinação que, em suma, era proibida aquela prática, com base na Constituição de 88, artigo 5º, inciso 42, e a Lei 7.716, de 89, daí meu vizinho da cobertura, que é o Demétrio, fez também toda uma movimentação, em suma. Então, eu acho que é isso, é lidar no cotidiano. Tenho grandes amigos, o Silvio é um grande amigo, né? Eu digo que o nosso espaço, né, eu queria muito que o espaço da minha filha fosse mais diverso, porque, pensando na minha vida pessoal ali, o convívio, eu tenho poucos, né? Tenho grandes amigos negros, mas não são tantos assim, se nós avaliarmos quando fazemos os nossos aniversários, quando saímos com amigos. Há esse vazio de cor, que eu diria, que é algo que eu gostaria que as futuras gerações, eu gostaria que a minha filha, que suma, meus sobrinhos queridos, pudessem ter este acesso de construção, esta possibilidade de conviverem em espaços mais inclusivos e mais diversos. Então, eu creio que, Gilda, vou pensar melhor na sua pergunta, mas, pelo menos parcialmente, são essas as minhas primeiras reações. Mas essa eu vou dormir com ela, vou dormir com essa pergunta. Obrigada. Gilda, se você me permite também, eu queria trazer outro dado, pensando alto aqui. Eu me lembro também uma ação que me marcou muito. Eu estava na Procuradoria, eu coordenava o Grupo de Direitos Humanos da Procuradoria, e nós recebemos denúncias do movimento negro, várias denúncias em razão de uma outdoor racista que trazia no centro
uma pessoa negra, tarjada, com símbolos da paz, e os dizeres eram: vamos desarmar os bandidos, não os cidadãos de bem. Era uma campanha, em suma. E nós recebemos várias demandas do movimento negro, entendendo que aquela linguagem subliminar, quem passava ali e olhava, associava quem é o cidadão do mal é a pessoa negra, que deve ser desarmada, e os brancos devem ser armados. Então, era uma campanha absolutamente perversa. E o fato é que, com uma colega, nós entramos com uma ação civil pública, obtivemos ganho de causa com a remoção de toda aquela campanha publicitária racista, e ainda também com uma condenação em danos morais coletivos, etc. E na minha carreira, na minha vida profissional, a Regina, que era uma grande advogada, procuradora, minha chefa, inclusive, naquela época, e eu, nós fomos até premiadas pela Procuradoria, ganhamos o prêmio do Estado em Juízo, em razão dessa ação civil pública que nós propusemos lá atrás. Então, acho que passo a passo também, não é em razão desta militância em direitos humanos, dessa crença que é a causa que eu abraço como a causa da minha vida, em suma, é o que eu creio que nós temos que encontrar o que dá sentido, que dá esperança, que nos faz acordar o dia seguinte, nos movermos aí, e essa causa na minha vida é a causa dos direitos humanos, é lutar para que toda e qualquer pessoa tenha dignidade, que sejamos todos livres e iguais, em dignidade, direitos e respeito, sem essas amarras, sem as asfixias, e desmantelar, assim, sistemas discriminatórios, de injustiça, com essa clareza que os direitos humanos têm a sua história e que as violações de direitos humanos também têm a sua história, que os direitos humanos são construídos, mais que as violações também são construídos, e que nós temos que ter a urgência de desconstruir as violações. É a visão que eu tenho, bastante obcecada, inclusive. Flávia, você tem dito coisas muito importantes e algumas das suas falas me marcou aqui, quando você disse que a desigualdade, a violência, ela tem face, ela tem cor, e quando você menciona uma frase do Martin Luther King, né, que a lei ela não foi feita para os brancos amarem os negros, né, mas para que não violem esses direitos. Muitas das leis foram conquistadas com muita luta do movimento negro e de muitos ancestrais. E eu fico pensando, gostaria que você dissesse um pouco mais, não é bem uma pergunta, espero não ser redundante, mas, por exemplo, eu fico pensando na Lei 10.639, de 2003, e nessa época eu ainda era uma estudante do ensino fundamental, das séries iniciais do FUND, e até a minha conclusão, até a minha formação na educação básica, não lembro de nenhuma prática que de fato falasse dos meus ancestrais, falasse de mim, retratasse o meu cabelo, a minha pele e a luta, né, dos principais povos que vieram, né, que foram escravizados, né, e que vieram para o Brasil. Gostaria que você dissesse um pouco mais sobre tudo que você mencionou, né, da importância dos direitos humanos, mas que a gente possa, pensando no que a Rosane já disse para a gente, de se afetar, de entender essa prática antirracista, de compreender o racismo, de atuar de forma responsável, né, se responsabilizar e que leva à ação, como também diz Djamila, né, o que mais você poderia nos dizer nessa noite, pensando nessas leis que temos e que ainda precisam ser compreendidas e praticadas, né, uma prática efetiva? Miriam, muito obrigada, excelente a sua questão. Quando você trazia a sua inquietude, eu lembrava de uma frase da Sueli Carneiro, que esteve aqui, inclusive, que me marcou muito. Ela dizia assim que a invisibilidade é a pior forma de violência, uma das formas mais cruéis de violência. E daí você não está, você não existe. E eu creio que nós, no Brasil, rompemos hoje com essa invisibilidade. Então, passo a passo, é fundamental que essa temática ganhe total centralidade. Então, vejo que, primeiro, há de se romper com esse vazio de cor nos mais diversos espaços, e as mudanças são gradativas, mas estão sendo impulsionadas. Segundo, esta consciência a qual se reportava o Mário do cotidiano,
em que você também, Miriam, faz alusão à atuação de forma responsável, né, ter essa visão do compromisso social, da responsabilidade com as transformações, e com relação às políticas públicas, legislação e decisões, né, me parece muito importante cada vez mais que a política pública, que as políticas públicas tenham dados desagregados, isso é fundamental. Eu dou um exemplo que eu costumo trazer. Na OEA, nós sempre demandamos aí, como eu disse, dados desagregados. Então, se nós tomarmos, por exemplo, na causa LGBTI, a situação de um homem gay nova-iorquino que mora na frente do Central Park. Ele faz parte da comunidade LGBTI? Sim. E a situação de uma mulher trans, negra, que mora na área rural da Bolívia. Ela faz parte da comunidade LGBT? Faz, os dois fazem. Só que não há dúvida, aí é que eu acho que é tão importante essa questão da interseccionalidade, que a situação dela é muito mais vulnerável e agravada que a dele. Então, aonde eu quero chegar? Eu acho que para as políticas públicas, nós temos que estampar dados. Nós temos que estampar dados desagregados. Acho que assim nós podemos caminhar com políticas públicas eficazes, efetivas, decentes no combate à discriminação racial e na promoção da igualdade. Então, com relação à legislação e políticas públicas, e mesmo com relação às decisões, eu creio que a realidade tem que ser estampada. A realidade tem que ser estampada com essas, não é com essa, com a dor do racismo, com a dor da discriminação racial, que aflige e que exclui há sistemas que excluem, há sistemas de inclusão social, saúde, educação, trabalho, e há sistemas que excluem, e os sistemas de exclusão têm aí um impacto desproporcionalmente lesivo na população afrodescendente. Então, o que eu vejo é que é fundamental dar visibilidade, pôr na agenda com centralidade, porque é uma causa que é crucial para a nossa própria democracia, para o desenvolvimento sustentável, no one left behind, ou seja, como é que nós vamos deixar para trás 53%? Não há desenvolvimento que se sustente também, então, desde a esfera macro até a esfera mais cotidiana. E eu vejo que, no caso da violência contra a mulher, nós sempre afirmamos que a violência contra a mulher carrega um componente cultural. Para desmantelar a violência contra a mulher, nós temos que desmantelar a cultura da violência contra a mulher. E eu penso mesmo com relação à violência racial. Nós temos que desmantelar a cultura da violência racial. Então, mais do que políticas públicas, legislação, e você indaga desta lei, o quanto falta para implementação efetiva e decisões, tudo isso demanda também uma educação, demanda uma formação, demanda valores a serem semeados desde sempre, desde o início, antirracistas e com base no que o Silvio também trazia, com base na diversidade, na inclusão e na equidade. Sem imperativos morais, sem imperativos éticos, sem imperativos que, eu diria, são essenciais para nós consolidarmos aí a nossa democracia, o nosso Estado de Direito e os direitos humanos mesmo. Eu penso que, no que se refere à falta de efetividade, eu creio que é fundamental o tema da cultura, da educação, do olhar, da sensibilidade, da visão. Muito obrigada, Miriam. Fazer a última pergunta, Eduardo. Vamos para a última pergunta, e eu vou retomar o finalzinho da tua fala, né? A gente está vivendo hoje um momento no Brasil em que muita gente teme sobre o futuro da democracia brasileira. E eu queria te perguntar qual o lugar que você acha que essa luta antirracista tem na consolidação da democracia brasileira, e lembrando, inclusive, tá certo, da iniciativa que a gente viu agora, recentemente no Chile, em que houve uma convocatória de uma constituinte reservando pelo menos 50% das vagas para as mulheres, no caso,
e, no final, o número de mulheres eleitas foi maior do que o número de 50%, havia um teto também de 55%, e aí homens foram eleitos na cota dos homens para que não se extrapolasse o teto. Você imagina que esse seja um futuro possível para o país, envolvendo inclusive essa questão do corte de cor, como você comentou? Excelente, Eduardo. Você daqui pensando em muitas questões, aprendendo sempre. Eu creio que é fundamental incorporar a perspectiva étnico-racial. É fundamental incorporar a perspectiva de gênero. Isto, e aí eu volto a Nancy Fraser, quando ela trabalha no tema aí da democracia e da justiça, em 3 dimensões. A dimensão da justiça socioeconômica, nós temos que desmantelar as desigualdades raciais. A dimensão da justiça enquanto reconhecimento de identidades, temos que desmantelar a violência que tem como base os estereótipos, preconceitos, estigmatizações. E a terceira dimensão, que é a democratização dos espaços de poder. Vozes, experiências da população negra, das mulheres. É fundamental que nós tenhamos essa diversidade. Porque, veja, o meu ponto de partida nós somos sociedades pluralistas, pluriétnicas, multirraciais nas Américas e no Brasil. E esta diversidade, esta natureza pluriétnica e multirracial deve se projetar nos mais diversos sistemas, educacional, político, econômico e assim por diante. Então, isso é fundamental para a democracia. Eu volto, Eduardo, àquela ideia. Não há como pensar em consolidação democrática alijando 53% da população brasileira. Ou seja, é fundamental para a solidez democrática. A democracia, eu pessoalmente abraço a tríade democracia, Estado de Direito e direitos humanos, são 3 termos aí que se associam, e os 3, essa tríade demanda a inclusão, demanda o diálogo, demanda a participação, demanda a criação de sociedades mais justas, mais livres, mais diversas, mais pluralistas, mais igualitárias. E eu volto ao artigo 1º da Declaração, em que todos sejamos livres e iguais, em dignidade, direitos e respeito. Agora, nós temos que construir. E aí eu termino com Habermas, quando ele diz que os direitos humanos são essa utopia realista, que nos convida na construção de sociedades mais justas, mais igualitárias, mais resilientes, mais solidárias, mais pacíficas, mais estáveis. E eu creio que este é o tom desta luta antirracista pela diversidade, pela inclusão, pela equidade. Muito obrigada. Flávia, querida, queria agradecer muito a sua presença hoje aqui conosco, trazendo sempre de forma emocionada e emocionante as suas ideias, os seus valores, né? E brigando, lutando para que a gente tenha uma sociedade menos desigual, um Santa Cruz que respeite direitos humanos, um Santa Cruz antirracista. Queria agradecer também ao caro professor Silvio Albuquerque, que ainda nos encontraremos pessoalmente, se Deus quiser, em breve, que poderá estar conosco quando passar pelo Brasil, quando vier ao Santa Cruz, né? Quero agradecer a presença de todas e todos que nos acompanharam e lembrar que esse vídeo, essa entrevista de hoje foi gravada, que ficará disponível para todos que quiserem fazer um bom uso, para que puderem compartilhar com seus colegas e também para que possa ser usado nas nossas salas de aula. Tá? O evento de hoje é uma aula de direitos humanos, é uma aula de prática antirracista. Queria agradecer a Miriam, ao Eduardo, tá? E desejar boa noite a todos, e principalmente a nossa colega Débora Vaz, que organizou esse ciclo de palestras e que está nos assistindo. Tá?
hoje não pôde estar conosco, e também a Sandra Medrano e a toda a nossa equipe técnica, Rogério, Jean, aqui, que estão conosco hoje aqui. Flávia, muito obrigado, querida, muito bom ter você aqui conosco, apoiando esse programa. Obrigado às mães e pais do Santa Inclusão, obrigado aos professores antirracistas do Colégio Santa Cruz. Boa noite a todos e a todas.